Hoy sean todos bienvenidos a nuestro canal Ministerios de Fe. Hoy sí les voy a presentar al evangelista Coarací Martins, que está aquí conozco. Él está trabajando, él dejó de trabajar, está en el carro, amén, para dar esta entrevista exclusiva para nosotros, para este canal Ministerio de Fe, con su anfitrión, el pastor Marcelo Parreira. Seja bem-vindo a nosso programa, evangelista Coarací. Amém, pastor. A paz do Senhor Jesus. É um prazer para mim estar podendo falar dessa entrevista com o Senhor e poder falar mais um pouquinho do que Jesus fez na minha vida. Amém, glória a Deus. Para nós é um grande honor, um grande privilégio estar aqui com você, falando de lo que Deus fez em sua vida. Como era a sua vida antes de conhecer a Jesus? Pastor Marcelo, a minha vida, antes de conhecer Jesus, era uma vida muito desregrada, não tinha regra. Era uma vida que eu aprendi muitas coisas com minha mãe, e só que nós, como quando somos jovens, nós desviamos os nossos caminhos completamente, achando que os nossos pensamentos, as nossas vontades, né, que prevalece. A minha mãe sempre me criou ali, me levava para a igreja, né? Me apresentou Jesus, a minha mãe, quando eu era pequeno, quando eu era criança. E só que o que aconteceu? Eu fui crescendo, né? E quando a gente vai crescendo e a gente não dá valor ao que os nossos pais nos ensinaram, o mundo abraça. Foi o que aconteceu comigo. O mundo me abraçou, né? Eu caí com 14, 15 anos, eu já comecei a beber, né? Com 17 anos eu já comecei a fumar e vivi em bailes funk aqui no Rio de Janeiro, que eu estou falando aqui do Rio de Janeiro. Vivi em bailes funk, que é comum aqui para os jovens. Às vezes é até a única diversão para um jovem de periferia, é um baile funk. E na minha vida não foi diferente. Eu vivia em baile funk, vivia rodeado por tráfico de drogas, né, por morar numa comunidade. E isso foi me destruindo a minha juventude. A minha juventude foi baseada praticamente em bebida, cigarro, maconha, e graças a Deus, né, eu fui crescendo e fui vendo que aquilo não estava me fazendo bem, que aquilo estava acabando com a minha vida, né? Só que a gente ainda é um pouco insistente nisso. A gente ainda insistente, vendo que está tudo dando errado, a gente insiste ainda em continuar no erro. Por quê? Porque o inimigo, ele cega o nosso entendimento. A Bíblia vai dizer que o Deus do século cegou o entendimento de muitos, né? Assim foi comigo. Cegou meu entendimento. Eu fui pai muito jovem. Eu tive 3 filhos no meu primeiro relacionamento, né? E eu tive que sustentar uma família muito jovem. E nisso, sustentando a família com vício e sem Jesus, a minha família passava por necessidade. Aí chegou uma hora na minha vida que eu falei assim, basta, não aguento mais essa vida. Eu tenho que fazer alguma coisa para mudar. Porque eu estava endividado, eu estava com aluguel atrasado, né? Meus filhos passando por necessidade. E eu falei, não tem como mais, está insuportável, não tem mais como viver assim. Tentei parar de beber pelos meus próprios meios, só que não consegui. Fiquei 8 meses e na primeira festa que eu fui convidado por um amigo, eu voltei a beber tudo de novo, né? Aí eu falei, não tem como eu parar com um vício, ser liberto de um vício, se eu não procurar
também porque muitas das vezes o vício não é só o vício físico, mas também é uma prisão espiritual que o inimigo usa para nos prender e tirar as nossas forças de buscar Jesus. Aí, quando nasceu o meu terceiro filho, eu dobrei meu joelho, clamei ao Senhor, eu falei, Senhor, alguma coisa tem que mudar na minha vida. E lembrei de quando minha mãe me levava para a igreja e lembrei do Deus da minha mãe, né, que ora, ela continua orando por mim, ela ora muito por mim, por mais que hoje ela esteja afastada, ela continua orando por mim. E lembrei, clamei a ele. Falei, Senhor, muda a minha vida, transforma a minha vida, porque do jeito que tá, não dá. Eu pensei, pastor, eu vou morrer assim, vou morrer nos vícios, na bebida, eu vou morrer assim. Só que Deus, ele preparou um caminho para mim muito maravilhoso. Uma coisa mais linda do mundo é quando nós clamamos ao Senhor, né? Quando fala ali em Jeremias 33:3, clama a mim, né? Deus manda a gente clamar, Deus manda a gente buscar Ele, que Ele vai nos responder, né? Em Jeremias 33:3. E foi assim, foi na minha vida. Eu clamei ao Senhor, o Senhor, Ele foi e respondeu muito rápido na minha vida. Mas é claro que não só clamar adianta. A gente, além de clamar, a gente tem que se esforçar. É isso que... É importante lo que você está falando, porque você tomou uma decisão, mas você não sabia como deveria de você ter essa mudança. Aí, o que aconteceu? Você foi à igreja, alguém falou para você, porque Deus usa a pessoas para guiar nossa vida. Você clamou em casa, no secreto. Agora, o que aconteceu? Como foi essa transformação de hoje você ser um evangelista, né? Você largou a bebida, largou a droga, soltou o álcool, Deus limpiou tua vida. Mas como foi essa transformação? Aí, pastor Marcelo, foi o que aconteceu, que o pastor relatou agora. Eu clamei em casa. E eu falei assim, vou me esforçar que eu vou buscar uma igreja, um lar espiritual, para eu poder ter uma ajuda espiritual. Porque as coisas sozinhas, elas é muito difícil. A caminhada sozinha, ela é muito difícil. Muitas das vezes, pessoas não aguentam caminhar sozinhas. Por quê? Porque a pressão do inimigo, né, em nossas vidas. E assim, comigo também não foi diferente. Eu busquei uma igreja perto da minha casa, né, onde eu morava, ali no Largo de Varlobo, perto de Madureira, um lugar muito conhecido aqui no Rio de Janeiro. E ali eu chamei um amigo para ir comigo, que também passava pela mesma situação, só que ele tinha um vício de cocaína, né? Eu não cheguei a esse vício de cocaína, ele tinha esse vício, aí fomos juntos. Nisso que a gente entrou na igreja, estava tendo estudo da palavra. No estudo da palavra ali, era um evangelista também que dava o estudo da palavra, né? A igreja é a Assembleia de Deus Metropolitana do Rio de Janeiro, ali no Largo de Varlobo. O pastor ele veio dos Estados Unidos para abrir uma congregação aqui no Brasil, né? Eu esqueci o nome do pastor agora, pastor Gibson. Ele é brasileiro, foi morar nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos Deus deu uma revelação para ele para abrir uma congregação aqui no Brasil. E ele veio abrir a congregação no Brasil, né? E chegou lá, eu falei com o evangelista, acabou o estudo, falei com o evangelista que eu queria uma mudança na minha vida, né? Que eu precisava ser transformado por Jesus. E ali, pastor Marcelo, ele mandou eu dobrar meu joelho, eu dobrei meu joelho, aceitei Jesus na minha vida, e Jesus
desde aquele momento, né, ele foi trabalhando de uma forma extraordinária na minha vida. É claro que teve problemas no decorrer da caminhada com Cristo. A gente não pode aniquilar os problemas. A gente não pode falar assim, não, é tudo mil maravilha. Mas teve problemas, mas problemas que eu não estava mais sozinho para poder enfrentar. Eu tenho um Deus que estava do meu lado ali naquele momento, né? Que me deu, nos momentos mais difíceis, foi o Senhor que me deu força, né? Que eu passei no decorrer da minha caminhada com Cristo, eu passei por uma separação, né? Desse primeiro relacionamento. Eu falo relacionamento porque eu fiquei 10 anos com essa pessoa, mãe dos meus primeiros filhos, e só que nós não casamos, né? Ficamos 10 anos, mas não casamos. Então, eu passei por uma separação, foi algo muito difícil na minha vida, né? E hoje em dia, pessoas que chegam lá na igreja e falam que estão se separando, eu dou muitos conselhos, né? E nesse momento veio a voz do inimigo de nossas almas no meu ouvido, sussurrando para eu voltar para a bebida, para eu voltar pro cigarro, para a maconha, né? E eu falei assim, não, eu não quero mais isso para minha vida. Por mais que eu esteja sofrendo, né, nessa caminhada, começo de caminhada com Cristo, por mais que eu sofra, eu não quero mais isso na minha vida. Eu quero Cristo. Eu vou passar pelo que eu estou passando, mas com Cristo, agarrado com Cristo ali, e Ele vai me dar vitória. Mas eu comecei a orar. Eu orava, Senhor, né, restitui a minha família. Porque foi uma separação meio dolorosa. Eu falei, Senhor, restitui a minha família. Só que Deus não restituía. Aí eu comecei a orar diferente. Eu comecei a orar de uma forma diferente. Eu comecei a orar assim, Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Faz a tua vontade. E Deus fez a vontade dele na minha vida, que no decorrer da caminhada, Deus botou uma missionária na minha frente, né, no meu caminho, e a gente começou a orar ao Senhor, e o Senhor confirmou o nosso casamento, e para ver como é que as coisas de Deus são tão, assim, são uma benção, que a gente, em 3 meses, a gente namorou, noivou e casou. Estamos juntos por 10 anos. Já faz 10 anos que estamos juntos. Eu tenho uma enteada e temos um filhinho junto, né? Então, Deus fez uma transformação muito grande na minha vida, uma transformação que eu saí da água para o vinho, aonde fala lá nas bodas de Caná, né? Que Jesus encheu as talhas, e no decorrer do caminhar, da onde Jesus estava até o mestre-sala, aquela água se transformou em vinho. Então, foi isso na minha vida. Foi nesse período de 10 anos que eu tive com Cristo, fui batizado. O meu primeiro pastor, né, que eu não fiquei nessa igreja que eu recebi Jesus como meu Salvador, eu fui para outra igreja que ainda estava em construção, o templo, e a igreja estava começando, eu fui ajudar esse pastor. E esse meu primeiro pastor, ele me botou na obra, me preparou como obreiro, né? Aí eu casei com a minha esposa, que eu tenho hoje, casei, e ele nos levantou ao diaconato. Eu fui a diácona, ela é a diaconisa, e ele, mais um tempo depois, ele me levantou ao presbitério, né? E a minha esposa continuou como diaconisa, e mais um tempo depois, ele me ungiu a evangelista e ela missionária. Estamos até hoje. Aí eu tive que sair de lá. Por quê? Porque eu me mudei, fui para longe de onde eu estava, congregando, né? Aí eu falei com ele, como era uma igreja que estava começando, ele não tinha como
me dá essa capacidade de me locomover. E eu falei com ele, pastor, eu vou me mudar para outra igreja, me transferir para outra igreja. E ali ele ficou triste, né? Que a gente já estava bastante tempo ali, ele ficou triste. E eu fui lá para a igreja do pastor Jorge, a qual o pastor Marcelo pregou, né? Se eu não me engano, foi sexta-feira, né? Sim. Pregou lá. E eu tô lá, já saí, já fui ajudar outro pastor, mas voltei para lá. E Deus fez essa transformação. Eu falo que foi aquela transformação da boda de Caná, da água se transformar em vinho. Porque a água, ela simboliza a vida. O vinho simboliza a alegria. A gente pode ter vida na face dessa terra, mas muitas das vezes a gente não tem a alegria do Espírito Santo. E Deus fez isso na minha vida. Ele pegou a minha vida e transformou em alegria. E hoje eu sou muito feliz com a minha esposa, com os nossos filhos, né? Com a alegria do Espírito Santo, poder congregar e poder estar fazendo parte do corpo de Cristo, é uma alegria imensa. Y eso también da esperanza, ¿no? Para otras personas que están escuchando a você, que también tienen diferentes problemas, circunstancias da vida, de la lucha del día a día, ¿no? Y allí você, a través de su testimonio, puede traer esperanza a mucha gente. Ahora, yo te quiero preguntar, ¿y tus otros filhos del primer matrimonio? ¿Cómo ficou? Tem relacionamento com eles? Eu tenho os outros filhos. O que acontece? Ontem foi até aniversário de o César Augusto, o nome dele. Ele fez 16 anos ontem. Aí fui lá, dei um abraço. Eu tenho como me comunico com eles. Apresentei a Cristo a eles desde pequenininho. Eles conhecem a Cristo, né? Até pouco tempo atrás eu estava levando eles comigo na igreja, só que aí eles foram crescendo, a escola, né? Afastou um pouquinho essa obra, mas eu creio que vai chegar uma hora que, do mesmo jeito, da mesma forma que minha mãe me apresentou a Jesus Cristo no passado, e eu lembrei quando eu era adolescente, vai ser na vida deles. E desde pequeno, eles me acompanhavam na igreja, no começo da minha caminhada, enquanto eu estava com a mãe deles, eles me acompanharam, né? A Luana, eu tenho uma filha chamada Luana, que ela tem 20, esse ano ela faz 21. Eu tenho uma filha chamada Lorena, que dia 15 de fevereiro agora ela vai fazer 18 anos. E eu tenho o César Augusto, que ontem, dia 6, fez 16 anos, né? E, assim, eu tenho um bom relacionamento com ele, né? Eu tento, na correria do dia a dia, que eu trabalho como Uber no Rio de Janeiro, na correria do dia a dia, eu tento, às vezes, me comunicar com eles, só que eles também, escola, essas coisas, a gente... Quando pode, a gente se vê. É uma benção. Meus filhos são uma benção. Amém. É assim. Satanás nos tenta de destruir, mas Deus restituye todas as coisas. Su trabalho de evangelista, como lo está llevando adelante con los días que você pode, você debe evangelizar todo el tiempo, en el carro, mas se algum pastor quiere convidar a você à igreja, você vai? Tem permissão do pastor? O pastor Jorge Machado, nosso pastor lá da Assembleia de Deus, Ministério Família em Cristo, ele não prende a gente de fazer a obra. Ele permite a gente de fazer a obra, só que, assim, ele frisa muito a obra também dentro da igreja, porque nós temos praticamente lá na nossa igreja, a gente tem um trabalho praticamente a semana toda, né? Que a gente tem de 15 em 15 dias, a gente tem evangelização na rua, a gente vai para a rua, leva caixa de som, leva bateria, guitarra, a gente faz um culto na rua, né?
¿En qué zona? Porque mucha gente puede estar escuchando y quiere participar del culto en la rúa. A gente faz um culto em frente ao metrô de Vicente de Carvalho, né, no bairro de Vicente de Carvalho, onde fica localizado ali o Carioca Shopping, perto de Madureira, perto da Vila da Penha, né, aqui no Rio de Janeiro. Então, em frente ao metrô, essa evangelização em frente ao metrô, Deus me deu antes de eu ir congregar com o pastor Jorge. Eu trabalhando, eu trabalhava como churrasqueiro, eu trabalhando, Deus me deu uma visão de eu pregando, a minha esposa louvando junto com as duas varoas em frente ao metrô de Vicente de Carvalho. E Deus me deu essa visão e eu falei assim, falei com ela, falei com minha esposa, ainda não congregava com o pastor Jorge, eu congregava em Varlobo. Eu falei com minha esposa, meu amor, Deus me deu uma visão, eu pregando em frente ao metrô de Vicente de Carvalho. Olha como é que Deus é tão maravilhoso. Ela falou, amém, vamos orar que Deus vai abençoar. Aí eu conversando com um amigo meu também, que é servo de Deus, ele é locutor, ele. Aí ele falou, eu falando com ele, que Deus me deu essa visão. Aí ele foi e me deu 2 caixas de som, e me deu as 2 caixas de som já com microfone sem fio, né? E depois me deu mais 3.000 folhetos de evangelização. Aí começamos a evangelizar, que é perto da igreja onde eu congrego hoje. Aí o pastor Jorge escutou a gente lá evangelizando e ele ficou todo alegre. E ele falou, poxa, primeira vez que eu vejo alguém fazer evangelismo aqui em frente ao metrô. E ele depois conversando comigo, ele falou, poxa, foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida quando eu vi vocês pregando ali em frente ao metrô. Me deu vontade de estar junto com vocês. E a gente começou a fazer esse trabalho, né? Segunda-feira a gente tem esse trabalho, terça-feira a gente tem estudo da palavra, quarta-feira a gente tem culto de libertação, né? Quinta-feira a gente tem o culto da hora nona, 3 horas da tarde. Sexta-feira a gente tem o culto da família. Sábado, o primeiro sábado do mês, consagração. E domingo, culto também. Só que o nosso pastor, se a gente conversar com ele e falar, pastor Jorge, eu preciso estar pregando numa igreja, se não for evangelismo e o culto que a gente tem a responsabilidade, o culto de domingo, ele libera a gente para a gente poder ir, sim. Ele é um pastor muito que frisa muito isso, que o servo, o obreiro, ele não é exclusivo de uma igreja, né? Ele tem a liberdade de visitar outras igrejas para pregar a palavra de Deus. Ele fala muito isso com a gente. Amém. E se algum pastor está escutando, algum irmão, e quer entrar em contato com você, como lo pode fazer? O meu contato, o meu telefone é 21, né, 96-669-0416. Né? Eu tenho um e-mail também, que pode entrar em contato comigo por e-mail, que é Guara Martins, Guara, G-U-A-R-A, Martins, 1@hotmail.com. Né? Pode entrar em contato. Esse número de telefone é WhatsApp também. Pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Pode me procurar no Facebook, está lá, Evangelista Coaraci Martins. E pode entrar em contato comigo, que será um prazer estar levando a palavra de Deus onde me convidarem. Amém. E que palavra você podia dar a los jovens que estavam nessa vida que estava você antes? Uma palavra que eu gosto muito dessa palavra. Essa palavra é o texto áureo da Bíblia. Né? É o texto que fala da grandeza, do amor de Deus, que o inimigo, o Satanás, ele tenta tirar isso da nossa vida a todo momento, ainda mais quando ainda não conhecemos a Deus direito. Ele sempre vai colocar que somos indignos, não somos merecedores
da graça de Cristo, né? Na verdade, ninguém é merecedor da graça de Cristo, né? Por isso que a graça é favor sem merecimento, né? Ele, a todo momento, ele menospreza o homem, ele quer jogar o homem na lama, e assim foi comigo naquele tempo. E eu escutei uma palavra que, essa palavra, ela fala comigo até hoje, e eu procuro sempre usar em evangelização, é que Deus amou, João 3,16, Deus amou o mundo, a humanidade, de tal maneira que enviou seu único filho, unigênito, para que todos que nele creiam não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Essa palavra, ela fala muito comigo, ela me transformou, né? Jesus Cristo me transformou através da sua palavra. Quando Deus ele se apresenta ao apóstolo Paulo, lá em Atos 9, né? A caminho de Damasco, e o apóstolo Paulo ali, ele tem um encontro com Jesus Cristo e é transformado naquele momento. São palavras que mexem comigo, porque eu vejo a minha transformação, a transformação que Deus fez na minha vida. E é isso que o pastor Marcelo falou, é esperança. O inimigo, ele quer tirar a nossa esperança, mas a nossa esperança, quando a gente conhece Cristo, agora, ela está baseada numa rocha inabalável, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. E eu falo para todos que estão escutando, não deixa que o inimigo te menospreze, que te coloque para baixo. Se levante, vai buscar o Senhor, vai buscar Ele enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Se agarre na palavra do Senhor, que é uma palavra que transforma. Busca uma casa espiritual para poder ter ajuda de outras pessoas que têm o mesmo propósito, que é a salvação. Busca sempre ao Senhor. Não deixa que a nossa vida secular ela atrapalhe essa busca, né? A nossa esperança está baseada em Cristo. E ontem a pregação do nosso pastor foi uma maravilha, que ele falou sobre o novo céu e a nova terra lá em Apocalipse 21. E isso nos traz esperança de saber que um dia nós vamos estar morando com Cristo, estar com Cristo. Isso é maravilhoso em nossas vidas. E eu falo para todos que nos ouvem, não deixa o inimigo roubar a sua coroa. Deus tem preparado um lugar, assim quando Jesus fala em João 14, não turbe os vossos corações. Crê no meu Pai, crê também em mim. Na casa do meu Pai há várias moradas. Tem várias moradas. Então, a gente tem essa esperança em Cristo, que um dia nós vamos morar com Ele, vamos estar com Ele, e Ele vai enxugar as nossas lágrimas. Todo sofrimento que nós passamos aqui vai valer a pena quando estarmos com Cristo. É essa palavra que eu deixo para os nossos amigos, nossos irmãos, que estão precisando de uma palavra de fortalecimento. Se esforce, tenha esperança, tenha amor pelo seu irmão, pelo próximo, pela obra de Deus. Que tudo isso alegra o coração de Deus. E lá em Josué, capítulo 8, vai falar que a alegria do Senhor é a nossa força. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo tener la fuerza de Dios dentro de nosotros, porque esa fuerza transforma el mundo. Dios usa personas que tenían una vida desordenada para traer el renuevo, para traer la primicia, para traernos a nosotros vida y vida en abundancia. Qué linda Aleluya. Palabra, qué linda palabra. Amén. Gracias a Dios. Querido amigo, amiga, estamos llegando al final de este programa, pero quiero decirte, hay mucho más en el canal Marcelo Parrelia. Suscríbete al canal y vas a escuchar mucha palabra de Dios, mucho testimonio. Si está en español, vos vota subtítulo. No pierda de aprender lo que Dios está haciendo en las vidas. Vida de pastores, de apóstoles, evangelistas. Dios tiene un gran llamado para tu vida. Dios te está llamando a través de la vida del evangelista Coarací. Dios quiere que você escute este testimonio y que lo compartille a otras personas que también están necesitando ser transformados. Usted sabe, si você se pone a pensar cuánto dinero
você gasta en bebida y en fumar. Você sabe cuánto dinero? Agarre la caneta y un papel, saque contas y você va a ver que você está perdendo sua prosperidade. E você fala, puxa, eu tenho que ir à igreja e dar o diezmo, dar a oferta. Satanás, você está ofertando para Satanás e para a destruição de sua vida. Em cambio, você está sembrando para a tua vida espiritual e liberando bênção em tua vida quando compartís a palavra de Deus, quando sembras una simiente, sea en dinero o sea en ropa, usted está sembrando vida para otra persona y ahí viene bendición para tu vida. Hoy el evangelista Corazí tiene un carro y está trabajando de Uber y él está abençoando vidas. Déjese usar por Dios. Déjese usar por Dios. Abençoe, porque Dios te quiere usar. Desde aquí de Río de Janeiro te saluda tu amigo argentino, el pastor Marcelo Parrelia. Gracias, evangelista, por estar aquí con nosotros. Un gran honor y un gran privilegio poder haber tenido esta entrevista com você. Amém, pastor Marcelo. O prazer foi todo meu de poder levar um pouquinho do que Deus fez na minha vida e a palavra de Deus, que é muito importante. É a palavra de Deus que transforma, a palavra de Deus que nos dá vontade cada dia mais de caminhar na presença do Senhor. Eu agradeço muito de poder ser canal de bênção para outras pessoas através do teu canal. Eu agradeço ao Senhor, pastor Marcelo, que me deu essa oportunidade de poder falar um pouquinho do que Deus fez na minha vida. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando a tua vida e abençoando o teu ministério, te usando como também um pastor que evangeliza através das redes sociais. Que Deus continue abençoando ao Senhor e a sua família, a sua esposa. O testemunho dela é muito forte. Eu escutei lá na nossa igreja, né, ela trazendo testemunho, é um testemunho mesmo de força, de uma mulher que tem fé, que não desiste, e edificou muito a minha vida. Muito obrigado pela essa oportunidade, pastor Marcelo. Amém. Chao, bendiciones. Dependo de tu unción, Señor, dependo de tu gracia. No hay razón alguna en mi vida sin tenerte. Y veo tu actuar y tu cuidado sobre mí. Conduces mi camino y me haces conocerte. Solo